Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com você novamente. E falando de um assunto que eu gosto muito. Eu tenho a impressão que a minha vida é dividida em 3 partes. O início, naturalmente, desde ter idade, ligada à arte jornalística, artística, cultural, que sempre foi a minha paixão. Intermezzo, entre uma e outra, naturalmente, toda a cultura que eu fiz dentro do meio artístico, lá na Itália. E, finalmente, nessa etapa que é daqui para frente, para nunca mais, que é a finitude, dentro desse contexto jornalístico, de televisão, rádio e jornal. Mas, se existe uma coisa que me acompanha do começo ao fim, entende? Até porque eu sempre gostei muito de comunicação, de palco, de declamar, de falar, tudo isso, é o teatro. Para o teatro, eu realmente tiro todos os chapéus que eu já usei e mais alguns. Para o teatro, eu faço realmente reverências e me coloco de joelhos perante essa arte que é tão preciosa e que realmente traz no seu bojo a grandeza da inteligência do texto, do artista, do produtor, do diretor, do figurinista, do iluminador e que tais. Posto isso, eu tenho hoje um artista que está aí, galgando os degraus, construindo uma carreira brilhante, bonita, e que está, naturalmente, fazendo algumas apresentações da região de Campinas, que é o Gabriel Taco, que está aqui. Prazer enorme em recebê-lo. Obrigado pelo convite. E realmente eu tenho tido a oportunidade de entrevistar grandes artistas de teatro, de televisão, todos eles, a maioria, quando passa por Campinas e está ligado, digamos assim, aos meus apoiadores culturais, dentre eles o Iguatemi e o Shopping Galeria, eu faço questão de trazer o programa. A minha pergunta a um ator como você é, como nasce tudo isso? Qual é o mote? Como veio, de onde vem essa raiz aí da arte do teatro? Parece que é uma questão quase, uma resposta quase clichê, mas parece que a gente já, a sensação que a gente tem é que a gente já nasce com isso, né? Com essa vontade de fazer, a gente tenta encarar outras coisas, outros tipos de atividade de ofício, digamos, aqueles mais bem-quistos pela sociedade, mas aí a gente não consegue. Uhum. Tem uma inquietação de alma, uma necessidade de transformar o mundo, algo que palpita aqui dentro mesmo, né? Talvez seja uma sensibilidade mais exacerbada, uma vontade de tocar o outro, uma queda pela poesia, pela literatura. Eu acho que é uma combinação de tudo isso, né? Eu até tentei, eu já fui funcionário público, como eu te falei antes. Sim, mas a minha pergunta, eu queria a tecla ainda, vou insistir nessa tecla, qual é? Você, quando criança, por exemplo, você brincava de fazer teatro? Você fazia aquele mise-en-scène
que criança faz no fundo do quintal. Vamos fazer círculos. Você já tinha essa tendência ou não? Não, tinha. Acho que como toda criança, assim, eu acredito que eu já tinha. Porque a criança tem essa naturalidade, né? Da interpretação, da criação. A total falta da censura. Ela se expõe, a criança se expõe, não tem problema nenhum para ela. E aí depois ela é... Aí ela é castrada. Há determinadas coisas que depois ela já não pode fazer mais. E aí acaba tolhendo aquilo. E muitas vezes fica lá dentro esse talento, né? Que não exacerba, não explode. Mas aí então você vem com já você percebe desde ter idade que você tinha essa tendência, você tinha essa preferência. Ah, sim. E aí eu comecei a ter contato com o teatro em si, propriamente dito, com a minha irmã que fazia teatro. E ela fazia com Elcio Henriques aqui em Campinas. E ela tinha feito um espetáculo que chamava Valsa número 6. A sua irmã era atriz? Ela era. Ainda? Não, ela faleceu. Tá. E aí eu fiquei com essa coisa, né? Depois que ela faleceu, eu fiquei com essa coisa do teatro, porque eu tinha visto ela no teatro aqui em Campinas, no Conservatório Carlos Gomes, e eu fiquei com essa coisa. E aí fui atrás do Elcio Henriques, que é um diretor daqui de Campinas. Acabei fazendo o primeiro espetáculo com ele, que era uma adaptação de um texto do Martins Pena. E aí depois que eu fiz essa peça com ele, eu decidi abraçar mesmo, né, indo para São Paulo de uma vez por todas, que é onde tudo estava fervilhando. E como é? Experiência. Falo que São Paulo é a Meca, né? Rio já era, inclusive, nesse segmento teatral, é São Paulo. Bom, aí você vai para São Paulo e lá você trabalha com quem e em quê? Bom, aí eu fui me profissionalizar, eu fui procurar um curso técnico profissionalizante de ator. E fui beber de tudo, né? Na verdade, eu queria tudo aquilo que eu já tinha visto antes, teoricamente falando, eu queria ver. Então, eu queria ver o Zé Celso, eu queria ver o Antunes, eu queria ver... Chegou a fazer com eles alguma coisa? Teve uma época que eu até cheguei a fazer teste com o Antunes uma vez, mas não passei. E acabei fazendo teste com o Antunes o ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, foi antes mesmo dele partir também. Porque ele faleceu faz 3 anos, né? Ou 2 anos. Acho que foi o ano passado ou retrasado. 2 anos mais ou menos. Zé, o Posse não. Não, Posse não. Que eu acho, para mim, fantástico, um dos melhores diretores de teatro do Brasil, indiscutivelmente. Agora, Gabriel, o teatro no Brasil, como tudo que é arte nesse país, ele é meio atravancado, travancada, o caminho é difícil, não é? A produção é complicada, você conseguir patrocínio, meios, a não ser que você vá e se jogue, digamos assim, numa televisão para poder ter uma fama, uma abrangência maior, seu nome vire uma marca nacional, aí realmente as coisas facilitam mais. Mas o teatro enquanto amor, enquanto essência, enquanto experiência é complicado ainda. A viver financeiramente de teatro? Não, a praticar mesmo. A prática? A prática em si como ator? Ir para o palco, a lida mesmo, o dia a dia. Eu acho que a gente, assim, eu tenho um pouco mais de 20 anos de carreira, então eu estou falando de 20 anos para cá, não estou falando nem nos anos 60, 70, que a gente já tinha um outro registro, uma outra fotografia em relação ao que se fazia em termos de teatro. Nesses 20 anos, eu já vejo que muita coisa mudou, assim como a televisão. Para melhor? Eu acho que está fazendo as pessoas se reinventarem. Então, acho que assim, vai ser melhor, está sendo melhor. Eu acho quando as pessoas elas aprendem a se reinventar. Não dá para a gente querer continuar vivendo as mesmas coisas, já que tudo mudou. É verdade. Então, a partir do momento que eu percebi uma dificuldade de conseguir executar o teatro da maneira como eu gostaria, ou estar nos espaços que eu gostaria, eu decidi me reinventar, fazer de uma maneira diferente quando eu percebi que determinadas portas não estavam se abrindo mais para todos os artistas. Então, tem grandes artistas que estão bancando as suas próprias produções. Mas isso faz tempo, hein? Faz tempo. Então eu percebi assim, eu acho que é para melhor quando você para e olha, peraí, chegou a hora de inovar, chegou a hora de fazer diferente, chegou a hora de levar para um lugar diferente, escrever o seu próprio texto. Eu li uma matéria no ano passado falando, por conta dessa redução de custos, de baixo financiamento do Estado, enfim, de cortes, uma matéria falando sobre o aumento do número de monólogos na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Haja vista que agora, acabei de falar para você,
a queridíssima, que para mim é uma das maiores atrizes do Brasil, a Irene Ravache, fez um sucesso e encerrou agora, esses dias da temporada em São Paulo, com um monólogo. E um sucesso absoluto, absoluto. Porque sempre, o monólogo sempre foi taxado de, mas é muito chato. Não é que seja chato, você tem, primeiro, escolher com quem você quer ver esse monólogo. Com quem você quer assistir esse monólogo. Aí cabe ao talento do ator. Na verdade, se ele tiver o talento, se ele for muito facetado, se ele conseguir transformar aquilo num show, num espetáculo, entendeu? Sozinho, é maravilhoso. Eu acredito exatamente nisso, Almir. Tanto é que quando as pessoas vêm perguntar para mim, eu já falo, olha, não é aquele monólogo que você está esperando, que você vai sentar e ficar, gente, vamos lá ver esse monólogo. O monólogo, ele tem que ter, assim como todo bom espetáculo, tem que ter uma quantidade de nuances bem colocadas para pegar esse espectador já nos primeiros minutos dinâmica, e manter a atenção dele até o final. Então, acho que pensando nisso, a Gabriela Gnatti, que é a diretora do Relatos de um Homem Só, que é esse espetáculo que a gente vai chegar... Que, aliás, vamos dizer, então, que não vão entender lá. Cheguei aí, estou aqui, e falamos do monólogo, porque neste exato momento, o Gabriel está encenando um monólogo aqui na região de Campinas, que chama-se... Relatos de um Homem Só. Tá bom? Agora sim ele vai contar. Bom, Almir, o Relatos de um Homem Só é... sobre essa questão das nuances. Então, a Gabriela Gnatti, que foi a diretora, então ela soube trabalhar isso, para trazer esse brilho para o monólogo, trazer essas quebras, essas nuances necessárias para realmente impactar o público. Relatos de um Homem Só foi uma ideia que surgiu a partir da minha observação em relação a diversas coisas que eu comecei a ver na mídia que começaram a me incomodar, como a questão da violência contra a mulher, a violência de gênero, ao machismo, a construções de masculinidades ancestrais que refletem na sociedade como um todo, além da mulher, dos gays, dos trans, enfim, mas acaba refletindo também no próprio homem. E algo que nem ele mesmo percebe. Então comecei a me aprofundar nesse universo que para mim também era novo, praticamente desconhecido. Né? A gente, quando você mergulha nesse universo, a gente consegue perceber determinados tipos de comportamento que vieram dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais e que continuam refletindo. Mas isso é uma herança cultural, não adianta. Você herda e é difícil você se desvencilhar de tudo isso, né, Gabriel? Eu não acho muito fácil, porque hoje eu acho também, desculpa colocar isso a você, mas eu acho que está tudo muito exposto demais. Hoje você já expõe a criança, desde de pequenininha, nas redes sociais. Você já expõe a criança na televisão, você já expõe... Então ela vai crescendo muito exposta, passível de críticas, amores, ódios e rancores. Desde pequeno. Estou mentindo ou não? Com certeza. Isso é uma coisa. Segundo, a liberalidade. Não confundir liberdade com liberalidade. A liberalidade, na minha opinião, ela é desgastante, porque ficou tudo muito exposto. Antigamente, você via, por exemplo, um casal homossexual, ou masculino ou feminino, eram mais discretos, eram mais recolhidos, não tinham tanta exposição, a sociedade era mais preconceituosa e por aí vai. Hoje não, hoje está tudo absolutamente aberto, legalizado, tudo isso. Mas a cabeça da sociedade não mudou ainda. Esse é o problema, concorda comigo? Eu acho que é um caminho longo. É um longo caminho a ser construído pouco a pouco. Então eu acho que o seu monólogo, abordando temas como esse, é fantástico. Você está dentro do contexto atual, entendeu? E aí... E eu acho que é por isso que ele tem sido tão bem recebido, sabe, Almir? É algo que... Por exemplo, dá um pitaco de alguma coisa com relação a essa diversidade. O que fala ali no seu monólogo? O que fala é... Bom, ele fala sobre todas as construções que a gente recebe desde criança, que a sociedade normatizou. E vamos pensar no seguinte, uma mulher que é cerceada ou tolhida pelo seu companheiro, enfim, por conta de estar usando um decote, uma saia, ou estar falando com
no celular com alguém e passou de 5 ou 10 minutos, que é uma cena que existe ali no monólogo. Isso ficou tão enraizado na sociedade que essa mulher, quando ela percebe o seu namorado ou companheiro, enfim, cerceando ela dessa maneira, ela sente um desconforto, ela comenta com uma outra amiga e a amiga também comenta que sofre isso com o próprio namorado, a sociedade começa a entender, acontece com a minha amiga também, acontece com a minha... Então a sociedade... Mas não sempre aconteceu? Sempre. Por que agora está tão em evidência? Por que agora virou pecado tudo isso? É que eu acho, Almir, que isso está levando a uma gravidade em termos de estatística. Começa com o cerceamento do decote, da saia, vai para uma questão homofóbica, chega a uma violência. Então, a hora que você começa no decote, parte para a saia, daqui a pouco você está segurando um pouquinho mais forte com a mão. Daqui a pouco você está batendo, daqui a pouco você está esburrando, daqui a pouco está matando. A sequência de um feminicídio... Eu fiz essa pergunta porque eu queria ouvir essa resposta. Óbvio que eu sabia que era isso também. Mas é muito bem colocado, porque é inaceitável uma violência contra a mulher, na minha opinião. Contra qualquer ser humano. Concorda comigo? Não é só a mulher. Contra qualquer ser humano. Mas a mulher hoje, o feminicídio para mim, Gabriel, é tão horripilante, eu não consigo entender como é que um ser humano consegue partir para essa loucura, para esse desvario absoluto. O que você chega a pensar com isso? O que será? Olha... Estão criando monstros? O que é? Almir, eu acho que a sociedade está intolerante em relação a algumas coisas. Mas por quê? Isso ela está mesmo, politicamente, tudo. Mas por quê? É um final de ciclo? O que é? Eu acredito nisso também, que é um final de ciclo, né, de eras, de mudanças de comportamento. É algo que precisa ser mudado. Repensado. Essa nova estrutura de sociedade não permite mais determinados tipos de comportamento. Então tudo isso vai ser abandonado. É questão de tempo mesmo, né? Então acho que isso que a gente está plantando, que esse monólogo está plantando, as diversas coisas que eu tenho lido na internet relacionadas a esse tema que eu trato na peça, são sementes que já estão sendo plantadas para modificar esse comportamento doentio e nocivo da sociedade. Doentio. Né? Então, quando a gente vê algumas coisas endossando determinados tipos de comportamento, a gente acaba levando para isso também. É verdade. Mas olha, eu acho que você escolheu mesmo um tema, ou vocês escolheram, né? Você e a Gabriela, o texto é dos dois, né? Sim, Eu acho fantástico porque é muito atual, está dentro desse momento que pelo qual o mundo está atravessando. Porque não é um privilégio do Brasil, hein? Isso aí. É mundial. Ou não? Sim. A gente percebe em Hollywood, você vê como é uma questão mundial, se a gente for pegar o cinema americano, as atrizes começaram a fazer denúncia de assédio, todas essas questões que estão ligadas ao machismo, a abusos psicológicos, físicos. Agora, você tem ideia do que você vai fazer depois do monólogo? Você vai parar por aí nele, aliás, não parar de fazer teatro, mas parar com ele, estacionar um pouco, viajar com ele, o que você vai fazer? Olha, Almir, a coisa ela cresceu de uma forma tão geométrica e rápida que eu não esperava, por conta exatamente disso que a gente está falando. A gente está precisando falar disso, a sociedade está precisando parar para discutir isso. Então, o monólogo ainda vai ter muita lenha para queimar, vai ter um longo caminho para percorrer, eu tenho certeza. Ótimo. Já tem uma agenda repleta aí de apresentações e convites em espaços convencionais e também não convencionais, o que é mais bacana. Quando você fala do espaço alternativo, isso é muito interessante, porque é quase que para dizer o teatro não vem a mim, ou eu não vou ao teatro, mas o teatro vem a mim. Né? O conforto de você estar morando em Souzas, por exemplo, e lá numa sala múltipla para motivos artísticos, você levar o seu monólogo lá. É interessantíssimo isso também. Mas eu acho que você merece um espaço maior, porque o tema é muito interessante e realmente as pessoas estão sedentas de ouvir essa discussão e ouvir esse tipo de abordagem, entendeu? Nesse momento. Eu acho muito importante isso aí. Eu estou torcendo para isso e eu tenho certeza que vai acabar acontecendo. Publicidade faz? Bastante, né, Almir? Bastante. Você vem da área, né? Faço bastante coisa de apresentador, faço mestre de cerimônias também, mas acabo fazendo menos.
como apresentador eu faço bastante por conta do Shoptime mesmo, né? Foi um canal que eu acabei ficando bastante tempo. Verdade. Quanto tempo você ficou no Shoptime? Fiquei acho que de 4 a 5 anos. E o Shoptime, como passa 24 horas, todo mundo assiste em algum momento, né? Exato, exato. Ô Gabriel, tá aí. Você tem digamos, um escritório, alguma coisa, umas pessoas entram em contato com você através de e-mails, do seu Instagram, como é que é? Tá, se as pessoas quiserem me encontrar no Instagram, o meu, que eu falo também sobre a peça, é @GabrielTaco. O da peça especificamente é @Relatos de um Homem Só. Qualquer um dos dois pode me contatar, tem uma pessoa que trabalha com a produção da peça comigo que vai estar entrando em contato e vai lhe dizer que a gente está aberto para levar esse espetáculo para qualquer tipo de espaço que tenha uma infraestrutura mínima aí para receber, que a gente possa dialogar sobre isso. E também, vocês aí que quiserem contratar o Gabriel, independente do monólogo para outros trabalhos, você está aberto a isso também, né? Porque eu acho que a vida do artista é essa, ele tem que estar sempre disponível para publicidade, para convites de festas, apresentações e tudo mais. Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, a casa é sua, venha sempre e o que puder, conte sempre conosco. Obrigado, amigo. Obrigado, mas antes de encerrar, por que Taco, seu sobrenome é Costa? Aí pegou, vou pensar. Não, tem algum, você tem? Não, pensei que fosse uma piada. Não. Não, é sério, porque o sobrenome do seu irmão é Costa. Não, porque, que o meu irmão é Costa, e aqui eu peguei o nome artístico Gabriel Costa Taco. O meu nome é Gabriel Costa Taco, o meu irmão é Guilherme Costa. Mas o Taco é o sobrenome de família? É, sobrenome de família. É árabe? É italiano. Taco com C só? Não, eram 2. Aí eu derrubei Você derrubou um, porque eu nunca vi taco italiano com C só. Agora entendi. Mas é forte, é bonito, eu acho um nome bonito, eu acho forte. Gabriel, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Sucesso e espero você outras vezes. Obrigado. É isso aí. Você tem que estar realmente dentro desse contexto. A verdade é essa. Eu acho que a escolha, vocês naturalmente vão concordar conosco, que é inadmissível hoje em dia o preconceito, os ódios. Eu falo no plural, se é que posso, porque realmente tem pessoas que têm diferentes tipos de ódios. Eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Sabe, essas coisas pequenas, mesquinhas, miúdas, como eu chamo, que são realmente empecilhos do crescimento espiritual, mental, físico até, porque você fica doente. Com tanta coisa, o organismo fica doente. Então vamos dar uma arejada nessa cabeça, não? Com certeza. A vida é tão bonita, né, Gabriel? Eu acho que o planeta está precisando disso. Isso, né? Vamos repaginar tudo isso aí. Um beijo para você. Eu volto na próxima semana e sempre lembrando, se você não estiver aqui e não puder acessar o canal 8 da NET, você pode assistir o Casual pelo YouTube, aonde você estiver. No cidade, país, onde você estiver, liga o YouTube, está lá o canal nosso, do Casual, que é feito para você.